Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para falar ao coração da igreja, esperando que o Senhor fale ao coração da igreja. Pedimos que o Senhor esteja, Pai, abrindo os nossos olhos, ó Senhor, e percebendo a necessidade que temos de reformar a nossa vida, em todos os detalhes, em todas as particularidades, ó Senhor Deus, em todos os âmbitos da nossa vida, como temos visto aqui em Provérbios. Temos, ó Senhor Deus, reconhecido que o que nos apresenta aqui em Provérbios são as virtudes de Cristo, e que nós somos chamados, ó Pai, a imitar esse homem perfeito, esse varão perfeito. Nós sabemos que nós não somos capazes disso por nossas próprias forças, por nós mesmos, mas temos o Espírito Santo de Deus em nós, que nos capacita, por meio da sua graça, do seu poder, a vivermos de conformidade, Senhor Deus, com a lei de Deus. E a olharmos essa lei, não como uma inimiga como era no passado, mas como uma irmã, como uma noiva, Senhor Deus. Como alguém, Senhor Deus, que nós amamos, ó Pai, e nos devotamos e nos dedicamos porque ela aponta para Cristo. Te pedimos, ó Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando o teu povo e nos dando graça para cada dia mais vivermos, ó Senhor, de forma que agrade ao Senhor, ó Pai. E que essas virtudes, que são as virtudes de Cristo, possam estar dentro de nós, dentro da nossa mente, possamos viver por meio dela, Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai. É o que nós pedimos. Fala ao nosso coração através da tua palavra, Senhor Deus, e nos faz cada dia mais parecer com o nosso Senhor Deus Salvador, nosso irmão mais velho, nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 13. Agora os versos 8 e 9. Como nós iniciamos na semana passada essa segunda subunidade que vai falar da ética com relação à riqueza, ou seja, da lei de Deus, daquilo que se espera da lei de Deus, ou seja, daquilo que a lei de Deus espera de nós com relação aos nossos bens, a maneira como nós usamos aquilo que o Senhor nos dá. E eu quero fazer essa leitura. Hoje nós pretendemos desenvolver o verso 8 e 9, Mas vamos fazer essa leitura dessa segunda unidade, que vai do verso 7 ao verso 11. E aí, a partir daí, iniciar a nossa exposição. Diz assim a palavra do Senhor: uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Da soberba só resulta contenda, mas os que se aconselham se acham sabedoria. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Nós vimos, como nós falamos na semana passada, que essa subunidade ela fala sobre a ética com relação às riquezas, ao uso dessas riquezas. Ou seja, o que a lei de Deus fala sobre isso. E no verso 7 nós vimos ali as duas possibilidades de interpretação desse texto. Uma na perspectiva da riqueza verdadeira, ou seja, da riqueza espiritual que se manifesta nas nossas vidas, por meio da generosidade, por meio de um comportamento santo com relação a essas coisas, a utilização dessas coisas para a glória de Deus, e o contrário também, há alguns que se sentem ricos ou acham que estão, como diz Provérbios, ricos e abastados, mas são pobres, miseráveis, são hipócritas, porque não estão vivendo de conformidade com aquilo que dizem ser. E vimos também um outro aspecto da interpretação desse texto, daqueles que se dizem ricos, mas não têm nada, mentem para projetar um status ou uma perspectiva errada com o fim de ganhar proveito nisso,
e eu citei aí até a questão do trabalho, né? E outros que se dizem pobres, e que são muito ricos, e aí nós vimos que esses que se dizem pobres, né, são aquelas pessoas que têm recursos, mas que mentem com relação a esses recursos, porque não querem abençoar outras pessoas. Então nós vimos aí, né, essas duas possibilidades de interpretação. E aí nós vamos passar para o verso 8, né, que diz assim: com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. Tá? E aqui nós vamos ver também duas possibilidades de tradução ou de interpretação. Iniciando a exposição desse verso, nós podemos dizer que esse provérbio ele vai mudar o foco da atenção da riqueza e da pobreza falsas para a verdadeira vantagem e desvantagem dessas duas condições. Quando ele diz assim: com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaças. E quando nós olhamos para essa realidade, ou para tudo que nós temos falado até agora, né, nós geralmente somos propensos a julgar a bem-aventurança, a felicidade dos homens por meio daquilo que eles têm, por meio das suas riquezas. E você tem até um salmo que praticamente é dedicado a isso, que é o Salmo 73, que é o Salmo de Asaf, porque ele olha com olhos humanos e vê os ímpios, né, se alegrando, se regozijando naquilo que eles têm, né, e olha para a sua condição de servo de Deus e vê a mão de Deus pesada sobre ele. E ele faz um julgamento errado, né, um julgamento distorcido, completamente distorcido, e não consegue perceber que a mão de Deus está pesada sobre os ímpios e que a graça e a misericórdia de Deus abunda no meio do seu povo. Mas nós somos assim, nós pensamos que as pessoas estão bem ou vivem bem porque têm riquezas. E esse é um grande erro. Então, porque são pessoas famosas, porque têm bens, porque têm coisas, nós às vezes nos deparamos com determinadas situações assim: poxa, mas aquela pessoa, aquele ator se matou, ele aconteceu isso na vida, e nós nos surpreendemos. Por quê? Porque achamos que essas pessoas, por terem tudo, são pessoas completas, são pessoas felizes, e nós só olhamos aquilo que elas projetam, né, na televisão, nos meios de comunicação, porque aquilo é uma propaganda da vida delas, elas mostram na realidade aquilo que elas não são. E aí quando conhecemos a realidade dessas pessoas, nós às vezes ficamos assim surpresos: mas poxa, ele tinha isso, ele tinha aquilo, ele tinha bens assim, ele era saudável, ele era bonito. Mas um homem como esse, ou como qualquer outro, que não tem o principal, a sua vida é miserável. Ele pode se enganar, mas os nossos olhos precisam estar abertos, porque nós achamos que são mais ou menos felizes aquelas pessoas que possuem maior quantidade de bens nesse mundo. E aqui Salomão, mais uma vez, nos mostra que isso é um grande engano. Nós vimos no primeiro verso lá que o engano aqui, que Salomão nos apresenta, é achar que a pobreza é maldição e que a riqueza é bênção. E nós vimos, que o ser pobre é uma virtude, e ser rico é um grande pecado. Nós vimos que não é assim, A riqueza e a pobreza em si, elas não têm valor, um valor em si, em si própria. Nós vimos isso claramente. O conceito medieval de que, se despojando dos bens, nós estaríamos mais próximos do Senhor, nós percebemos que isso não é uma verdade. E Salomão aqui, mais uma vez,
nos mostra esse grande engano do nosso coração. E aí esse texto vai nos dizer que podemos ser reconciliados, atrair uma disposição favorável, com uma condição de pobreza e não invejar os que têm abundância. E quando nós olhamos para esse verso, nós percebemos, e essa é a perspectiva aqui do Salmo, demonstrar essas coisas, demonstrar que a justiça do justo, ela se manifesta tanto numa coisa quanto outra, tanto quanto a impiedade do homem se manifesta tanto uma coisa quanto a outra. O que vai fazer a diferença não é aquilo que você tem, mas quem você é em Cristo Jesus. Mas os nossos olhos, os olhos humanos, eles não veem dessa forma. E uma das coisas que nós vamos perceber nessa perspectiva da riqueza e da pobreza, que aqueles que são ricos, e esse texto vai nos dizer isso, podem ser respeitados por alguns por causa das suas riquezas. Mas, por outro lado, eles são invejados por outros e atacados, e suas vidas correm perigo, e assim eles precisam resgatá-las com as suas riquezas. Com as suas riquezas se resgata o homem. Tem um texto lá em Jeremias, capítulo 41, verso 8, não vou dar o contexto dele, mas ele explica muito bem isso, quando ele diz assim, não mates a nós, porque temos no campo tesouros escondidos. Contexto em que algumas pessoas estavam sendo atacadas, iriam morrer, e o resgate da sua vida seria aquilo que eles têm. É interessante nós percebermos, e Matthew Henry vai dizer isso, que sobre o governo de alguns tiranos, ser rico seria um crime suficiente. E nessa perspectiva ele também diz que um homem deve ser agradecido, pouco agradecido à sua riqueza, quando esta serve para trazer dificuldades, quando expõe esse homem ao perigo. E aí ele vai dizer, mas ao pobre não ocorre ameaça. E a ideia aqui que Matthew Henry lança sobre esse texto é que aquilo que ele tem faz com que ele seja invejado, e não só isso, que ele corra risco por causa dos seus bens. E aí no contraponto ele vai dizer, mas ao pobre não ocorre ameaça. E o que ele quer dizer aqui? Ele quer mostrar um aspecto interessante, específico, de possuir bens. Mesmo porque muitas vezes é o nosso desejo, o desejo maior da nossa vida é isso. Como aquela parábola, aquele jovem que pede ao Senhor Jesus que se torne juiz sobre ele, e ele conta uma parábola, o fato que gerou a parábola. Eles de louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem para Deus? Está preocupado em angariar, enriquecer, a sua vida se volta somente para isso, e ele esquece daquilo que é mais importante da sua vida, e o que deveria gerir também as suas riquezas, que era o Senhor. E aí, por outro lado, nós vemos que os pobres são desprezados e ignorados por aqueles que deveriam ser seus amigos. Entretanto, eles serão também desprezados e ignorados por outros que seriam os seus inimigos se tivesse algo a perder. O pobre não é censurado, repreendido, acusado, nem se mete em dificuldade como os ricos. E aí você vê, e é isso que o texto está querendo nos mostrar, as vantagens e as desvantagens da riqueza e da pobreza. Muitos correm em direção dessas coisas e perdem a sua vida, da riqueza, lógico, e não estão satisfeitos com a sua condição e perdem a sua vida eternamente. Ver um exemplo claro desse desprezo pelos pobres, e que é um bom desprezo,
Aqui não, nesse caso. Né? Abra 2 Reis, capítulo 25, versos de 10 a 12. Até aqui também, de uma certa forma, e o paralelo é mostrar nessa tradução ou nessa interpretação que aquele homem que é rico, ele sofre ameaça, ele tem perigo, enquanto o pobre, por não ter muitos bens, por ser uma pessoa simples, não corre os mesmos perigos. E aí a ideia seria melhor ser pobre do que ser rico. Essa seria a ideia. Olha o que diz 2 Reis, capítulo 25, versos 10 a 12. Quando os judeus ricos foram levados cativos à Babilônia, os pobres da terra ficaram para trás. Ele diz assim: todo o exército dos caldeus que estava como chefe da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradão, chefe da guarda, levou cativos. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o chefe da guarda ficar alguns para vinhateiros e lavradores. Matthew Henry, quando comenta esse texto, ele ilustra com uma situação quando ele diz assim: quando um viajante se depara com um assaltante, ele se alegrará por não ter muitos bens consigo. Qual é a ideia aqui? A ideia é que as grandes fortunas desse mundo trazem grandes preocupações e perigos, tanto para alcançá-la como para mantê-la. Abra 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 e 10. Vejam o que a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, mostrando os perigos relacionados à riqueza. Aí você vai dizer: mas pastor, na semana passada o senhor disse uma coisa, o senhor está dizendo outra. Não! Nós estamos mostrando as vantagens e as desvantagens sobre essas coisas, para que os homens não coloquem o seu coração nisso. E se satisfaçam com a sua condição, se essa for aquela que o Senhor nos dá. Se contentar com aquilo que é simples, com aquilo que o Senhor pode dar a você, e não desejar aquilo que você não pode. E nós precisamos ter essa ideia, saber até onde a gente vai. Eu conheço várias pessoas que têm uma situação muito boa, que já disseram para mim, irmãos em Cristo, e até mesmo outros profissionais, irmãos em Cristo, é lógico, né? De várias áreas. Eu fui até aqui. Eu cheguei, eu poderia ter ido mais, mas eu não quis. Porque a minha fé ia estar em jogo. Porque eu ia ter que fazer determinadas concessões, eu ia ter que me envolver em determinadas coisas. Eu ia me tornar mais rico, ia ter mais dinheiro, ia ter mais conforto. Mas não valia a pena. A palavra de Deus não é contra a riqueza, porque isso pode ser bênção de Deus. Mas o pouco também é. A pobreza, ou seja, a simplicidade. Eu não estou falando a questão da miserabilidade, porque a palavra de Deus diz que aqueles que são seus serão prósperos, serão abençoados. Isso não quer dizer que o crente será milionário, Mas a palavra de Deus diz que Ele sempre vai sustentar aqueles mais debilitados. E o Senhor não vai nos deixar na miséria, porque Ele vai nos sustentar. E é muito interessante, porque onde o Evangelho chega, há prosperidade e riqueza. Onde o Evangelho é implantado, onde ele é vivido, há prosperidade e riqueza, porque esse é o fruto do Evangelho. Mas o que nós estamos falando aqui é esse desejo, essa cobiça, esses olhos pecaminosos que olham e desejam essas coisas sem Deus. Porque é Ele que faz o rico e o pobre. E nós vamos perceber que uma pessoa vai enriquecer sem fazer muita força, ou seja, ele vai trabalhar duro, e o Senhor vai abençoar, e se o Senhor quiser,
ele vai se tornar um homem riquíssimo. Se essa for a vontade de Deus. Se não for, ele vai se tornar um homem normal, comum, mediano, mas próspero naquilo que ele tem. Isso é promessa do Senhor. Olha o que diz o apóstolo Paulo aqui: olha, os que querem ficar ricos caem em tentação ensilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Ou seja, a mente, a cabeça dessas pessoas só está nisso. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não diz que é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Abra aí Eclesiastes capítulo 5, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Aqui, queridos, a Escritura está nos apresentando uma realidade que muitas vezes nós não conseguimos visualizar. Os nossos olhos estão tão cegos e a nossa vida se centraliza nessas coisas. A coisa mais importante é ganhar dinheiro, é ter conforto. Como se essas coisas fossem dadas pela nossa própria mão. Como se dependesse de nós. E na realidade, o Senhor está por trás disso tudo. E nós fazemos parte disso. É um trabalho árduo, responsável, como nós temos visto aqui, que pode levar o homem à abundância de bens. Mas isso com a mão do Senhor. Um homem preguiçoso, um homem que não é diligente, jamais vai chegar nessa condição. Porque a condição para isso é o trabalho duro, o trabalho árduo, a honestidade, a dedicação. E aqui nós estamos vendo essas vantagens e essas desvantagens. A vantagem de ser pobre e a desvantagem de ser rico. E nós vamos ver o outro lado também. Mas o que nós vamos perceber aqui é que há por trás disso a ideia do justo e do ímpio. O justo que tem riquezas, o justo que é um homem pobre, é um homem simples, o ímpio que tem riquezas e o ímpio que é um homem pobre, um homem simples. E a diferença não está naquilo que ele possui, mas em quem ele é em Cristo Jesus. E uma outra forma de se interpretar esse verso faz da seguinte forma, considerando uma outra tradução. Às vezes é complicado a gente explicar isso, porque uma palavra ou uma construção, ela pode mudar todo o sentido do texto. E às vezes o tradutor, por ser um texto antigo, ele olha aquilo ali, ele tem uma leitura da história que auxilia na interpretação do texto, e às vezes ele fica em dois caminhos. Há duas possibilidades aqui de tradução. E aí os problemas de tradução que não vale a pena aqui eu falar sobre isso. Mas que são duas possibilidades, uma palavra que tem dois sentidos. Ou uma frase que não pode se traduzir literalmente. E aí você faz uma tradução idiomática, você entende aquilo ali e faz aquela tradução. E aqui parece que acontece isso, há duas possibilidades. A primeira possibilidade de tradução é essa: com suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. E uma segunda possibilidade seria: o resgate de uma pessoa é sua riqueza, mas o pobre
não escuta a repreensão. E a ideia aqui é que a pessoa tem como resgatar sua vida. Ela pode ser motivada a responder uma censura moral de forma positiva, que ameaça a sua existência porque tem bens, porque ele pode pagar. Mas a pessoa pobre que não tem nada a perder, não pode ser influenciada de modo a reagir a essa ameaça, a essa repreensão. É como se ele dissesse: eu não tenho como responder a isso, então eu vou desconsiderar completamente o que está sendo dito. E o resgate aqui seria o preço pago ou exigido em troca da salvação de uma vida, quer seja essa pessoa seja inocente ou não. Aqui há a possibilidade dessa pessoa ser inocente ou não. Ela tanto pode ser inocente quanto pode ser culpada. O resgate da vida de uma pessoa é sua riqueza, mas o pobre não escuta a repreensão. A ideia é que a pessoa rica é culpada, mas ela pode resgatar a sua vida. E com essas palavras, se pressupõe que uma pessoa dará tudo o que possui em troca da sua vida. Como nós vemos lá em Jó, capítulo 2, verso 4, quando Satanás diz isso para o Senhor, nas seguintes palavras: então Satanás, diz o texto bíblico, respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto tem, o homem te dará pela sua vida. E por outro lado, a parte ofendida vai aceitar esse resgate. Mas por outro lado, o pobre não pode ser motivado a responder a essa censura moral, com a ameaça de perder a vida, a menos que ele possa resgatar, ou seja, pagar por isso. E como ele não tem como pagar por isso, como ele não tem como restituir, ele despreza a repreensão. Eu tive bastante dificuldade com esse texto, porque ele remete muito a um contexto muito particular daquela época. Mas olhando a estrutura quiasmática do texto, eu cheguei a uma conclusão. A conclusão seria: o texto é o seguinte: o resgate da vida de uma pessoa é sua riqueza, mas o pobre não escuta a repreensão. Repreensão estava em paralelo quiasmático com o resgate da vida de uma pessoa. Pobre, paralelismo quiasmático, sinonímico com riqueza. Quando nós olhamos e percebemos aí que a palavra repreensão no original indica um protesto irado de censura moral que envolve perda, quer seja real ou uma ameaça, e ele não atende, como você vê lá no primeiro verso do capítulo 13, o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não entende. E a ideia do texto seria mais ou menos assim: a riqueza de um homem está em seus bens, mas a riqueza do pobre está em ouvir o conselho sábio, a repreensão ameaçadora. Então, nessa estrutura quiasmática, o resgate da vida desse pobre, que não teria como pagar por aquilo que ele fez, por o mal que ele cometeu, seria ouvir a instrução. O resgate da vida de uma pessoa é sua riqueza. O resgate da vida do pobre é ouvir a repreensão. Aquele que não tem como reparar no meio dos seus bens, ouve a instrução e atende. E aí você vai perceber que esses textos estão ligados justamente com aquilo que no verso 1 ele fala: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. O pobre escarnecedor, o pobre ímpio não escuta a repreensão, e seria aquilo que iria resgatar e salvar a sua vida. Ouvir a repreensão moral. Sofrer a perda.
A ideia aqui é que ambos tiveram um procedimento errado, pecaminoso, e foram duramente advertidos com a possível perda de suas vidas ou posses. O rico responde a essa censura moral com seus bens, pagando pela sua vida, dando resgate, enquanto o pobre, ele não ouve essa censura moral, desprezando, visto como ele não tem nada o que resgatar, ele não tem como resolver aquela situação. E aí, sem esperança, ele faz ouvidos moucos para a repreensão ameaçadora, voltando a ser a ideia presente na instrução do capítulo, que o sábio ouve a instrução, mas o pobre não escuta. E era a única coisa que ele teria, o seu tesouro, para redimir a sua situação. E aí, seguindo essa interpretação, o verso 9 é um provérbio que intensifica o valor da riqueza, passando do seu potencial de salvar uma pessoa culpada, ao motivá-la a responder a uma repreensão moral, e responder aqui seria positivamente, pagando por isso, para a riqueza duradoura dos retos, que respondem prontamente à correção, ou seja, é o contrário oposto que o verso está querendo dizer aqui. A riqueza dos retos é responder positivamente à repreensão, à censura moral, é submeter a instrução quando está errado, quando a sua vida está em jogo, e não desprezá-la. O Dicionário Internacional de Teologia do Velho Testamento, ele resume esse verso da seguinte forma: a repreensão sábia e eficaz no coração daqueles que aceitam, mas o escarnecedor rejeita o conselho sábio, em contraste com o rico, que talvez tenha como pagar resgate por sua vida. O pobre nem sequer escuta uma ameaça. E aí ele continua nessa mesma temática, quando ele, no verso 9, ele diz assim: a luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apaga. E esse verso ele vai contrastar a riqueza duradoura dos retos com a extinção dos perversos. E o contraste da riqueza dos justos, que brilha intensamente, com a dos perversos, que é apagada. Então você vai perceber que essa riqueza aí não é uma riqueza física, é uma riqueza moral. E que a riqueza física que o homem pode ter, pode ser fruto da sua riqueza moral. Porque ele vive conforme a vontade de Deus. Olha o que Matthew Henry diz a respeito disso. Ele diz assim: aqui temos a consolação dos homens bons, próspera e duradoura. A luz dos justos alegra, isto é, aumenta e lhes traz felicidade. Mesmo a sua prosperidade exterior é a sua alegria. E muito mais os dons, graças e consolações, que com suas almas são iluminadas, eles brilham cada vez mais. Percebam o que o escritor aqui está querendo mostrar. Que a prosperidade exterior, ou seja, os teus bens, podem lhe trazer alegria quando esse homem vive de conformidade com a justiça que há na lei de Deus. Quando o seu coração não está nessas coisas, mas está no Senhor, e aí a sua luz brilha intensamente, não somente pela pessoa que ele é, mas também por aquilo que ele tem. Olha que Provérbios capítulo 4, verso 18 vai dizer, é uma extensão disso. Provérbios 4, 18, mas a vereda dos justos. O que é vereda? É o caminho, a vida. É como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É isso que esse texto está dizendo aqui. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. E é nesse contexto em que ele fala isso. Ou seja, a prosperidade exterior também pode ser alegria. Porque esse homem
tem a sua alma iluminada, ou seja, é um justo que vive em justiça e retidão procedentes da verdade. Olha o que o Salmo 97, verso 11 vai dizer. E é o que o Provérbios está dizendo aqui de uma outra forma. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Salmo 97, 11. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. E mais uma vez você tem os salmos e provérbios são poéticos, eclesiásticos também. Você tem aí um paralelismo. Um paralelismo não seria sinonímico, mas luz e alegria estariam no mesmo nível, né? A luz difunde-se para o justo e a alegria para o reto de coração. Reto de coração é o sinônimo de justo. E luz aqui teria um aspecto sinonímico, mas não nesse sentido, ou seja, ele seria a causa. A causa dessa luz. Ou seja, a luz traz alegria. E é o que esse texto vai nos dizer. Luz aí está posta em paralelo com alegria, regozijo, e há uma relação aí de causa e consequência, ou seja, a causa da alegria é a luz, a consequência dessa luz, do verso 11, é alegria no coração dos homens. É extremamente o que o texto 9 vai dizer. Esse verso de Provérbios capítulo 9, ele literalmente quer dizer assim: a luz dos retos exulta, regozija. O que ele traduziu aqui por brilho é a ideia de alguma coisa que exulta, que se regozija. É como se dissesse que a luz dos justos traz alegria e regozijo. É o que nós vemos no Salmo 97, 11. Abre o Salmo 112, do verso 1 a 10. Nós vamos ver essa luz trazendo alegria e regozijo. Então não importa o seu estado, se você é rico ou pobre, porque a sua riqueza não é medida por essas coisas, mas pelo Evangelho. Deus olha dessa forma. Deus olha dessa forma. Olha o que diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se comprar dos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui e dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece. Range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Queridos, o que nós estamos vendo, que a Escritura está nos dizendo, é que o existe mais importante na nossa vida não é aquilo que a gente tem, mas quem a gente é. Quem a gente é em Cristo Jesus. E essa luz em nós, ela vai nos dar todas as outras coisas. Por isso lá em Mateus capítulo 6, ele diz: não estáis ansiosos pelo que vocês vão comer, preocupados como se o que vocês têm dependem exclusivamente do seu trabalho. O seu trabalho está incluído, mas isso vem da mão do Senhor. Porque é Ele quem dá força
para adquirir de riqueza, diz a palavra do Senhor. E aos seus amados ele dá enquanto dorme. Não significa que o crente deva ser preguiçoso, pelo contrário. É que mesmo quando eles não estão trabalhando, Deus está trabalhando por isso, sustentando a sua vida. Não o preguiçoso, não o desonesto, mas o justo nos seus caminhos. A palavra de Deus diz, acho que isso é muito complicado às vezes no nosso entendimento, né? Porque a palavra diz que quem faz o rico e o pobre é Deus. Quem faz o cego e o coxo é o Senhor. Mas a sua palavra diz que onde a luz do Evangelho vem, há prosperidade. Muitas pessoas interpretam isso de forma errada, achando que os crentes serão ricos e desejam isso. É um Evangelho que está focado em bens, em que prosperidade significa abundância de bens. E que eu acho que isso, pelo menos no nosso meio, não existe. Mas é o que tem por aí. Que o crente, para ser abençoado, ele tem que ser rico, ele tem que ter muito, tem que ter 500 carros. E aqui, a palavra de Deus está dizendo as dificuldades, as vantagens e as desvantagens de cada situação, para que nós estejamos confiando e confiantes em Deus na situação em que nós nos encontramos. Onde o Evangelho chega à prosperidade, onde o Evangelho chega à riqueza, à distribuição de bens. Vai existir pobres? Vão existir pobres. Há uma sociedade mais igualitária, mas o propósito do Evangelho não é esse. Isso é uma consequência nas nossas vidas e na vida de uma sociedade. Mas o propósito do Evangelho vai muito mais além do que isso. Nós estamos entesourando para o céu, com a maneira que nós vivemos nesse mundo. Nós estamos entesourando para o céu. Na última exposição, nós mostramos como utilizar o dinheiro, os bens materiais, para torná-los algo eterno. Ou seja, nós não levamos esses bens daqui, mas eles podem ter valor eterno quando eles são usados segundo a vontade de Deus e para o reino dele, para a glória dele. E eu gostaria de trazer aos irmãos esse entendimento. Eu sei que os irmãos já entenderam o que significa a luz dos justos. O que significa a luz dos justos? E de uma certa forma nós já entendemos o que é isso. Mas eu gostaria de falar mais um pouco disso. Abra João capítulo 3, verso 19 a 20. A luz ilumina. Lá em Mateus capítulo 5, verso 16, 14 a 16, ele fala, não se pode esconder uma lâmpada. Tem que se colocar num determinado lugar e ela vai iluminar. Para que os homens vejam as suas obras e glorifiquem. A luz é a maneira como nós vivemos, é o Evangelho em nós. E é esse Evangelho que vai ser publicado, que vai ser visto. Quando ele diz a luz dos justos, seria a vida do crente, do cristão que teme ao Senhor e vive na sua confiança. Ele é luz. E não interessa a sua condição de abundância, ou de escassez, ou de simplicidade, como Paulo disse, tanto sem passar por uma ou outra situação. E por que Paulo está dizendo isso? Porque em nenhuma dessas situações ele murmurou, na situação de dificuldade, ele reclamou diante de Deus. Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Por que eu estou passando necessidade? Por que eu perdi o emprego? Porque o Senhor o fortaleceu naquela situação de dificuldade. E também na abundância, ele não olhou para si e disse, não
não preciso do Senhor, já tenho tudo. Não foi isso que Deus disse lá em Deuteronômio capítulo 8? Vocês passaram no deserto e tal, para perceberem, não só de pão vive o homem, que é o Senhor que dá força, que quando vocês chegarem na terra prometida e tiverem todas as coisas por meio do trabalho deles, não pensarem que essas coisas vieram de vocês. Mas é o Senhor quem dá força e vigor. É a bênção de Deus. Olha o que diz João capítulo 3, verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e a luz aqui é Cristo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Mas todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de serem arruídas as suas obras. A luz aqui, ele diz que é Cristo. Não somente pela sua pessoa, mas também pela sua mensagem, que representa a sua pessoa. A Bíblia é descrita como a palavra de Cristo, ela é personificada como o próprio Cristo, é a palavra que sai da boca de Deus. E foi por meio dessa palavra que ele criou o universo. E dentro dessa figuração, não sei se é poética ou literal, porque foi pela voz de Deus que isso aconteceu, a Escritura diz que essa voz é o próprio Cristo. E aí alguns mistérios da Trindade, Por isso que a palavra de Deus é comparada ao próprio Deus, que é a palavra de Cristo, porque sai da boca dele, porque representa quem ele é. Por isso que a palavra de Deus é poderosa, porque ela representa o próprio Deus. Porque ela revela a sua pessoa. E aí, de forma geral, poderíamos dizer que a luz aqui representa a vida de uma pessoa, quem ela é e o que faz, a partir do que ela é. Ela é justa, então ela vive a partir da justiça de Cristo. Eu poderia parafrasear da seguinte forma esse verso. Verso 9, a vida dos justos brilha intensamente, traz regozijo e se alegra, mas o bem-estar dos perversos, ou seja, a sua permanência na vida, se apagará. A luz de uma lâmpada aqui vai simbolizar o sucesso, o bem-estar de uma pessoa, implicando a sua permanência na vida, e não apenas na vida física, mas também na vida eterna. Abra Jó, capítulo 18. Versos 5 e 6. Vou ser um pouquinho rápido para a gente se adiantar nesses versos. Diz assim: na verdade, a luz do perverso se apagará, e para o seu fogo não resplandecerá a faísca. Abra Provérbios 24, 20. Porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. E abra aí Amós, capítulo 5, verso 18, você vai perceber que essa linguagem que está sendo aqui está falando sobre a vida, não só a vida nesse mundo, mas a vida eterna. Quando fala em lâmpada que se apaga, ele está falando que nesse mundo a vida dos ímpios já é apagada. E que no mundo por vir ela será inexistente. E aí a gente vê aquilo que nós falamos no início, que Salomão fala aqui, o engano, achar que as pessoas que têm bens, que têm posses, são felizes. Não são. Porque não têm Cristo. Olha o que Amós, capítulo 5, versos 8 a 20 vai dizer: eis que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se o homem fugisse diante do leão e se encontrasse com ele o urso,
ou como se entrando em uma casa, encostando a mão à parede, fosse mordido por uma cobra. Essa imagem aqui a gente às vezes não entende, né? Porque o leão é aquele que corre atrás da sua presa e a primeira coisa que ele faz é pegar no pescoço, na jugular, né? Comprimir a garganta e fechar a boca para que o animal morra. O urso não. O urso ele despedaça a sua presa. Ele não tem intenção de matar, ele tem intenção de despedaçar. Ele mata como os lobos matam, com a sua presa viva, arrancando partes do corpo. É isso que ele está dizendo assim, como se um homem fugisse diante de um leão e se encontrasse com um urso, ou seja, ele fugiu diante de uma fera e agora se encontra com uma outra fera pior. Ou como se entrando em casa encostasse a mão à parede e fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? É isso que esse texto está dizendo quando diz que a luz dos justos brilha. Ela continua, mas a lâmpada dos perversos se apaga. O seu bem-estar termina. Qualquer sentimento de bem-estar que o homem, que o ímpio possa ter, sentimento de bem-estar que o ímpio possa ter nesse mundo, no mundo por vir, ele não terá. E esse sentimento de bem-estar é falso, porque ele tenta se apegar a essas coisas. E finge não ter um vazio do tamanho de um abismo dentro de si. E muitos de nós, crentes, imaturos, queremos ter a vida que eles têm. Brilhar intensamente significa alegria e contentamento, como nós vimos, contrastando com o ser apagado. E as ocorrências desse verbo, quando se referem a apagar, a ideia é apagar deliberadamente um candeeiro ou pavio, mas a lâmpada dos perversos será apagada. A ideia aqui é que alguém vai apagar essa lâmpada. Quando o Senhor Jesus Cristo veio nesse mundo, ele disse que não veio torcer a cana quebrada, nem apagar a torcida que fumega. E quem é essa torcida que está fumegando? Ou seja, somos nós. Ele veio dar vida, restaurar a cana quebrada e incendiar a chama que está fumegando. Mas vai chegar um dia que ele vai fazer isso. A cana que está quebrada ele vai despedaçar. Ele vai apagar completamente essa torcida, essa chama que está fumegando. É essa a ideia aqui. Ele não fala do agente, mas o agente está por trás. O agente não é especificado, mas nós sabemos. Tá? E isso vai simbolizar essa lâmpada apagada, o infortúnio e desespero derradeiro dos perversos. Abra Provérbios 24:20 mais uma vez. Quando diz assim: o maligno não terá bom futuro e a lâmpada dos perversos se apagará. Provérbios capítulo 20, verso 20. A quem amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais dentas trevas. A luz se escurecerá nas suas tendas e a lâmpada sobre ele se apagará. E o texto que nós lemos anteriormente, Jó 18, 5 e 6. Na verdade, a luz do perverso se apagará e para o seu fogo não resplandecerá faísca. E é esse contraste que nós estamos vendo aqui entre esses versos,
Vai dizer respeito à prosperidade duradoura dos retos versus a duração temporária da luz da lâmpada dos perversos, na vida deles, porque eles têm uma luz. E essa luz é dada por quem? Por quem é dada a vida? Lá em Mateus capítulo 5, eu não vou saber o verso direito, nós vamos ver Deus falando assim, o Senhor Jesus Cristo falando assim aos seus discípulos: vocês devem ser iguais ao meu Pai que está nos céus, porque o meu Pai traz bênçãos sobre justos e injustos, chuvas sobre justos e injustos, saúde sobre justos e injustos. Como diz Eclesiastes, tanto que sucede a um, sucede a outro. Por quê? Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Mas vai chegar um dia que a diferença entre o justo e o ímpio vai se tornar muito clara. Sem sombra de dúvida. Porque os ímpios serão apagados. E os justos, a sua luz brilhará. Olha o que Matthew Henry diz: a consolação dos homens maus murcha e morre, a candeia dos ímpios se apagará, melancólica como uma vela em um jarro, e logo os tais estarão em completa escuridão. E aí Matthew Henry finaliza seu comentário desses versos da seguinte forma: a luz do justo é como o sol, como a do sol, que pode ser eclipsada e encoberta por nuvens, mas continuará. A dos ímpios é como um fogo que eles mesmos acenderam e que imediatamente será apagado. Ele é facilmente extinto. Às vezes nós não conseguimos fazer algumas relações, quando pregamos ou ouvimos uma pregação. E pode parecer para você, que esqueceu toda a exposição anterior, que o homem é salvo por suas obras. Mas sabe o que o livro de Provérbios também está dizendo? Que o homem é conhecido pelas suas obras. É isso que o livro de Provérbios está dizendo. Ele não está dizendo que você vai ser salvo pelas suas obras, mas que você é conhecido pelas suas obras. E que obras são essas? Que virtudes são essas? São as virtudes decorrentes de uma verdadeira conversão. E você já nasce com isso? De uma certa forma, é semelhante ao nascimento natural. Você já nasce com o pecado. E na vida você vai desenvolver esse pecado. Você vai acrescentar. O pecado na sua vida vai crescer. Se o Senhor não entrar nisso aí. Intervir nessa realidade. A vida espiritual é a mesma coisa. No novo nascimento, você nasce com o Espírito. Você é uma nova criatura. E você tem que desenvolver. Amadurecer. Porque a estagnação, o retrocesso, como diz Paulo, o escritor de Hebreus lá, demonstra que nós não somos. Nós não somos daqueles que retrocedem. Por isso a instrução, a luz, a lei de Deus, que vai nos dar agora o caminho da vida. Esses dias eu estava vendo uma discussão lá, num grupo de pastores. Discussão não, eles estavam... Discussão é um diálogo, né? E falando sobre a lei. E aí o pastor Ageu colocou uma fala de Thomas Watson. Eu não vou saber reproduzir literalmente. Mas ele diz de um pecador que vai a Moisés, ou seja, vai a lei, e a lei diz que ele é pecador e que está condenado. Então,
ele foge daquilo e corre para Cristo. E quando ele chega em Cristo, ele se volta para a lei como caminho que ele deve seguir. Antes, ele odiava essa lei porque essa lei o condenava. Agora, em Cristo Jesus, ele ama essa lei porque é a sua vida. E é assim conosco. O que nós estamos vendo aqui são virtudes que nós precisamos apresentar. Porque a nossa tendência, a tendência do velho homem, é pensar da forma como nós acabamos de falar aqui, de forma negativa. E precisamos reformar a nossa mente segundo a Escritura, aprendendo dela. Tanto vocês quanto eu. Quer ver a vida de um crente diminuir de um patamar? Se nós pudermos dizer que cada um tem uma escada para o céu, e dessa escada nós vamos subindo, ou seja, nós vamos amadurecendo. Quer ver um crente parar ou retroceder? Quando ele para de se alimentar de Deus. Falando de uma forma teológica, quando ele deixa de se alimentar dos meios de graça. Quando ele deixa de estar em comunhão com os santos, seja aqui, ou seja, como diz lá em Atos capítulo 2, de casa em casa. Os cultos eram feitos em casa também, comiam pão, partiam pão, a unidade, os crentes se reunindo nos seus lares para o entretenimento. E esse entretenimento sempre vai redundar na palavra de Deus, porque isso é o principal da nossa vida. O culto, a adoração no dia do Senhor, de manhã e de noite, a oração, a pregação da palavra, a leitura da Escritura. Quando nós desprezamos essas coisas, nós desfiamos. E qualquer um é assim, acontece com todos nós. Às vezes você se sente apertado, às vezes meio entristecido, quando você vai ver as suas obrigações do dia a dia tomaram tal proporção que você se esquece de Deus. Você sai de casa e vai trabalhar e se esquece que você está ali pregando o Evangelho. Você esquece de que a sua mente deve estar centrada no seu trabalho, mas deve estar em Cristo. É como se você fechasse uma porta, entrasse num cômodo, por exemplo, o banheiro e a sala. O banheiro você se despe, você toma banho, liga a água. A sala você não vai tomar banho na sala, você está arrumado, você vai receber alguém, se veste bem. São dois ambientes completamente contrários. Muitas vezes a nossa vida está assim. Nós saímos de casa como se estivéssemos num quarto, vestidinhos, arrumadinhos, e esquecemos que para chegarmos ali, passamos pelo banheiro. Ou seja, nos esquecemos da profissão de fé que nós temos, nos esquecemos de estar com a nossa mente em Cristo, e tudo aquilo que a gente faz, estar ligado no Senhor, por mais envolvido que nós estejamos no nosso trabalho. Esquecemos de orar ali no trabalho por determinadas coisas, por entender que Deus está controlando todas as coisas. Ao sair da nossa casa, ao fazer qualquer atividade. Uma coisa que eu aprendi no seminário, porque depois de um tempo da minha vida, ela se resumiu a estudo, a pesquisa. Uma coisa que eu aprendi no seminário, e eu não via isso em todos os professores, era que todas as nossas atividades a gente sentar e orava. Vamos começar a aula. Vamos orar. Alguns professores não faziam isso. Eu estou dizendo que seja menos do que o outro. Mas entender que tudo aquilo que nós fazemos, trabalho dentro de casa, no lar com os filhos, ao acordar, pedir a direção de Deus, pedir que o Senhor esteja presente. Não é uma porta que a gente abre, sai e deixa para lá.
nós temos que carregar essas coisas conosco. Temos que viver isso. Porque nós somos assim. E é isso que esse texto vai nos mostrar de Provérbios. As virtudes, as instruções ouvidas, as virtudes praticadas, exercitadas na nossa vida, vão mostrar quem nós somos. As obras que nós praticamos vai mostrar de quem nós somos. E que nós fomos resgatados por um preço eterno. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que o Senhor esteja trazendo sobre nós, ó Pai, a Tua palavra, que ela possa estar, ó Senhor, penetrando o nosso coração e gerando vida em nós, ó Pai. Não permita, Senhor Deus, que percamos de vista a alegria da nossa salvação, mas se essas coisas estão meio apagadas, que o Senhor possa restabelecê-las pela Tua palavra, pela Tua graça, pela Tua misericórdia em nossas vidas. E que tenhamos, ó Pai, a nítida impressão que, a certeza, melhor dizendo, que somos cidadãos dos céus. Somos cidadãos de Canaã. E que, como cidadãos dos céus, nós devemos apresentar essa nossa cidadania nas nossas vidas, ó Pai, da forma como pensamos, da forma como agimos. E se temos agido de forma errada, essa nossa visão com relação a essas coisas que foram apresentadas aqui, Senhor Deus, tem sido distorcidas, que o Senhor perdoe o nosso pecado, Senhor. E a partir de agora, que tenhamos a mente de Cristo nisso também. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.